I have many reasons to be happy today. Eu tenho muitas razões para estar feliz nesta manhã. I've come to love Brazil, Eu gostei muito do Brasil and I've loved the Sabbath for a very long time. e eu amo o sábado. Por muitos anos eu amo o sábado. A number of you have become my friends, E muitos de vocês se tornaram meus amigos. and I'm happy for a more general reason. E eu estou feliz por uma razão mais genérica. Jesus will soon come. Porque Jesus em breve virá. During this week, Durante essa semana, we've talked a lot about how to avoid becoming a fanatic. nós falamos muito a respeito de como evitar ser um fanático. And I see faces here that were not here during the week. E eu estou vendo muitos rostos de pessoas que não estiveram aqui durante a semana. So I hope you will watch those Então eu recordings. espero que você possa ouvir as gravações. Because today we're talking about something different. Porque hoje nós vamos falar de forma diferente. God's people are often called Muitas fanatics. vezes o povo de Deus é acusado de ser fanático. Jesus was not often called a fanatic. Jesus não foi muitas vezes chamado de fanático, John the Baptist was. mas João Batista foi chamado de fanático. But they said Jesus had a devil. Mas uma vez disseram que Jesus tinha um demônio. They said he was proud. Disseram que ele era orgulhoso. They said that he was an illegitimate child. Disseram que ele era um filho ilegítimo. And that was in a time when it meant very much who your dad was. Isso numa época em que era muito importante quem era o seu pai. They spoke very badly about him. Falaram muito mal de Jesus. And if you are faithful to Jesus today, E se você for fiel a Jesus hoje, someone will probably speak badly about you. provavelmente alguém falará mal sobre você. When you first become an Adventist, Quando você se torna um adventista, it'll be the people around you that are not Adventists. provavelmente serão aqueles que estão ao seu redor que não são adventistas. They will say you've become part of a cult. Provavelmente dirão que você agora faz parte de uma seita. But as you continue to learn about the Bible E ao aprender mais e mais sobre a Bíblia and about the writings of Ellen e White, sobre os escritos de Ellen White, as you practice what you find, e ao praticar aquilo que você aprende, at some point you will have higher values than some others around em you. algum momento você poderá ter valores diferentes e mais elevados daqueles ao seu redor. And then someone is likely to call you a E fanatic. provavelmente alguém dentro da igreja também é capaz de lhe chamar de Has that fanático. happened to any of you here Alguém already? aqui já passou por isso? I see maybe 15 people. Talvez uns 15 já passaram por isso. I'm glad it's not so many. E fico feliz que não são tantos. Turn with me in your Bibles to Isaiah, Vamos abrir em Isaías, Isaiah 53. capítulo 53 de Isaías. Isaiah 53 and verse 3. Verso 3 de Isaías 53. It's speaking about Jesus. Falando a respeito de Jesus, It says he is despised and rejected of men. diz que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. A man of sorrows and acquainted with grief. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. And we hid, as it were, our faces from him. E como um de quem os homens escondiam o rosto, This is how he was treated. era desprezado. Assim ele foi tratado. Jesus was rejected. Jesus foi rejeitado. He knew what it was like to have someone reject him personally. Ele sabia o que significava ter alguém que o havia rejeitado pessoalmente. Some people avoided Jesus. Algumas pessoas evitavam Jesus. When he was a teenager, Quando ele era um jovem, many teenagers avoided him muitos jovens ao seu redor evitavam-o, because they thought he would kill their joy. porque eles acreditavam que ele iria estragar o seu gozo. Turn with me to Matthew chapter 10. Abramos em Mateus capítulo 10. Matthew chapter 10 verse Mateus 25. capítulo 10, verso 25. I want to speak to you about 7 ways to respond
when you are called a fanatic. Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã 7 formas de reagir quando alguém te chama de fanático. Verse 25. Verso 25 de Mateus 10. It is enough for the disciple that he be as his master, Basta ao discípulo ser como seu mestre, the servant as his Lord. e ao servo como seu senhor. If they have called the master of the house Beelzebub, Se chamaram Beelzebu ao pai de família, how much more shall they call them of his household? quanto mais aos seus domésticos. When I understood this verse, Quando eu aprendi e conheci esse verso, it was very meaningful to me. fez muito sentido para mim. I should be satisfied to be treated like Jesus, Eu deveria me contentar em ser tratado como foi tratado Jesus, because I am the disciple porque eu sou o discípulo, and he is the master. ele é o Senhor. The disciple shouldn't be treated better than the master. O discípulo não deve ser tratado melhor que o mestre. If I'm treated like the master, I should be very Se satisfied. eu sou tratado como mestre foi tratado, eu deveria ficar muito satisfeito. And how was the master treated? E como que foi tratado o mestre? He was rejected. Ele foi rejeitado. He was despised. Ele foi desprezado. People hid their faces from him. As pessoas escondiam os rostos dele. He was a man acquainted with sorrow. Ele conhecia a tristeza. So suppose that's how you're treated this week. Então, se você for tratado dessa forma na próxima semana, Should you be satisfied with that? você não deveria se contentar com isso? The selfish part of our nature A parte egoísta da nossa natureza is not satisfied. não se contenta. We want to be honored. Nós queremos ser honrados. If we are spiritual, Se nós somos espirituais, we want people to think of us as spiritual. nós queremos que as outras pessoas nos considerem espirituais. If we are obeying the Lord, Se nós obedecemos a Deus, we want people to recognize nós that. queremos o reconhecimento dos homens. But that's not the good part of us. Mas essa não é a parte boa nossa. As servants, we should be Como satisfied. servos, nós deveríamos nos contentar. So that's the first point. Esse é o ponto número 1. When you're treated badly, Quando você é maltratado, be satisfied. se contente. That's how they treated Jesus. Foi assim que Jesus foi tratado. Closely related is the second point. E, de forma parecida, o segundo ponto, Look at Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12. This one is a review of what we said earlier in the week. Isso é uma recapitulação de um ponto que nós abordamos durante a semana. Hebrews 12 and verse 15. Hebreus 12, versículo 15. We should be thinking about Jesus, Devemos pensar em Jesus. about the way he was treated as he went to the cross. Considerar a forma com que ele foi tratado quando ele foi até a cruz. About how he endured the contradiction of people against himself. Como ele suportou a afronta dos que o maltrataram. Verse 15. Verso 15 de Hebreus 12. Looking diligently, Tendo cuidado lest any man fail of the grace of God, de que ninguém se prive da graça de Deus lest any root of bitterness springing up trouble you, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe and thereby many be defiled. e por ela muitos se contaminem. Satan destroys faithful people Satanás destrói pessoas fiéis by a two-step process. através de um processo que leva 2 passos. People accuse them of being evil or fanatical, Primeiro passo, as pessoas acusam os fiéis de serem maus e fanáticos, they don't think about Jesus, e então essas pessoas não pensam em Jesus, they're not satisfied with that treatment, não se contentam com esse tipo de tratamento, and the bitterness begins to grow in them. e aí brota no coração a raiz de amargura. Listen carefully. Escutem bem. When I meet a man who has been a vegan for
20 years. Quando eu conheço um homem que já foi vegano 20 anos, A lady who has practiced modest dressing for 20 years. ou uma irmã que já há 20 anos usa saia longa, When I meet someone who doesn't watch any television ou for quando eu 20 encontro um years, irmão que há 20 anos não assiste televisão, I often meet a person who has a bad attitude. muitas vezes eu encontro nessas pessoas uma atitude errada. Someone who is irritated against evil. Pessoas que se irritam contra outras pessoas. Someone who is bothered by the apostasy all around. Pessoas que se incomodam com a apostasia ao seu redor. Not bothered in a sad way, but in a angry way. Elas não são incomodadas de um modo a ficarem tristes, mas de uma forma negativa. That attitude, Essa atitude it's not the result of being a vegan. não é o resultado de ser vegano, It's not the result of modest dressing. não é o resultado de uma vestimenta modesta, It is the result of bitterness being allowed to grow. é o resultado da amargura que brota e cresce no coração. Watch out for Satan's devices. Cuidado com as táticas de Satanás. You will be opposed unreasonably in your life. Vocês serão resistidos de forma injusta em suas vidas. So if the first point is be satisfied, Então, o primeiro ponto é se contente. the second point is think about Jesus in the O cross. segundo, então, é considerar a Cristo na cruz. The third point is almost common sense. E o terceiro ponto tem a ver com o bom senso. If someone accuses you of being a fanatic, Se alguém lhe acusa de ser um fanático, it's at least possible é possível that you are one, que você seja um fanático, right? não é? I mean, there are fanatics. Existem fanáticos? And if there is a fanatic, E se existe fanáticos, someone may tell him he's a fanatic. é provável que alguém vai dizer para essa pessoa que é fanático. Maybe he will be satisfied, E talvez ele se contente. but that's not the answer for him. Mas isso não é, essa não é a solução para essa pessoa. My third point is you should examine yourself. O terceiro ponto é o seguinte: examinai-vos a si mesmo. Are you going further than the Word of God? Você está se aprofundando na palavra de Deus? Are you making rules for others based on what you've learned for Você yourself? está criando regras para outras pessoas que você aprendeu para si mesmo? Have you inferred something and turned it into a policy? Você fez alguma inferência da sua leitura e tornou isso uma regra? Examine yourself carefully when someone accuses you. Examine-se a si mesmo. It will help give you humility. Se alguém lhe acusar, isso lhe ajudará a ser humilde. For the fourth point, O quarto ponto. turn to Matthew 5. Vamos para Mateus capítulo 5. Matthew chapter 5, we're looking in the Beatitudes. Vamos para o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Many of them relate to the experience of being called a fanatic. Muitas das bem-aventuranças estão relacionadas à experiência de ser acusado de ser fanático. But we're looking at verse 11 and 12. Vamos ler os versículos 11 e 12 de Mateus 5. Blessed are you when men shall revile you Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem and persecute you, e perseguirem and say all manner of evil against you falsely for my sake. e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos For céus. so persecuted they the prophets which were before you. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. When someone treats you badly because of your faithfulness, Quando alguém maltrata você por sua fidelidade a Deus, that won't make you feel happy. It will not make you feel isso happy. provavelmente não vai lhe tornar feliz ou te fazer sentir feliz. When Jesus says rejoice, Quando Jesus fala exultai e alegrai-vos, he doesn't mean that you can control your feelings. ele não está dizendo que você é capaz de controlar os seus sentimentos. Remember that he was a man of sorrows. Lembrando que Jesus era um homem que conhecia a dor.
It hurt him when people rejected him. Ele se magoou quando as pessoas o rejeitaram. And it will hurt you when people E treat you você badly. também vai se sentir magoado. But you can rejoice in a different way. Mas você pode se alegrar de um modo diferente. Even while you're feeling sad, Mesmo estando triste, you can think about the prophets, você pode pensar sobre os profetas, how they were treated. como eles foram tratados. You can think about the fact that in heaven, God will judge righteously. E você pode considerar que um dia no céu Deus vai julgar justamente. And by thinking about the joy that is coming in the future, E ao pensar sobre o gozo que virá no futuro, you will be given strength to endure the pain you feel right now. força lhe será dada para enfrentar a dor atual. Later in the same chapter, Depois, no mesmo capítulo, look at verse 44. vamos ler o verso 44 de Mateus 5. Jesus said, "But I say to you, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, love your enemies, amai os vossos inimigos, bless them that curse you, bendizei os que vos maldizem, do good to them that hate you, fazei bem aos que vos odeiam, and pray for them which despitefully use you and persecute e you, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, that you may be the children of your Father which is in heaven. para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. For he makes his sun to rise on the evil and on the good. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. He sends rain on the just and the unjust. Deus manda chuva sobre justos e injustos. When James White was trying to develop the Adventist church, Quando Tiago White estava liderando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, people told all kinds of lies about him. pessoas falaram muitas mentiras acerca dele. They said he was just trying to get rich. Algumas pessoas o acusaram de estar fazendo aquilo pelo dinheiro. They said he wanted to be a king Algumas pessoas disseram que Tiago White queria ser um rei and to control e everything. controlar tudo. Even Dr. Kellogg began to say mean things about James White. Mesmo o Dr. Kellogg começou a falar coisas dessa natureza contra Tiago White. And on Kellogg's part, E da parte de Kellogg, people treated him so badly. as pessoas também trataram ele mal. In the 1880s, Na década de 1880, most Adventist ministers were not vegetarian. a maioria dos ministros adventistas não eram vegetarianos. They had the same testimonies that you have. E eles tinham os mesmos testemunhos que vocês possuem. They should have been vegetarian, Eles deveriam ter sido vegetarianos, but they weren't mas vegetarian. não eram vegetarianos. Even the General Conference president wasn't a vegetarian. Mesmo o presidente da Associação Geral não era um vegetariano. And Kellogg lived in the same city as the headquarters. E Kellogg vivia na mesma cidade da sede da Associação Geral. Almost half the Adventists there worked for him. E a metade dos adventistas da cidade trabalhavam para Kellogg no So sanatório. when he would teach about vegetarianism, Então, quando Kellogg ensinava sobre o vegetarianismo, the pastors felt badly about it. os pastores não gostavam disso, They felt like he was attacking them. porque sentiam que Kellogg estava os acusando. They felt like he was making them look bad to their E congregation. esses pastores achavam que Kellogg estava minando sua autoridade diante dos membros da igreja. Do you think pastors might feel that way today sometimes? Será que pastores têm o mesmo sentimento hoje em dia? It could happen the same Isso thing. pode acontecer hoje também. So the pastors spoke badly about Kellogg Então os pastores falavam mal do Dr. Kellogg, when they should have been helping him. quando na verdade eles deveriam estar ajudando They Kellogg. opposed him. Eles se opuseram a And it Kellogg. became almost a rivalry between the medical work and the ministry. Criou-se então uma rivalidade entre a obra médica e o ministério pastoral. It was terrible, Foi uma situação terrível, not just for the ministers. não somente para os ministros, It was terrible for Kellogg. mas foi terrível para Kellogg. Bitterness began to grow in Porque him. a raiz da amargura começou a brotar e crescer no coração. In James White, bitterness began to grow. E também no coração de Tiago White, a raiz da amargura começou a crescer. Ellen White had a vision. Ellen White recebeu uma visão. She saw James White and Dr. Kellogg. Ela viu Tiago White e ela viu o Dr. Kellogg. They were each collecting a pile of stones. Ambos estavam ajuntando
pilhas de pedrinhas. The angel asked James, "What are you going to do with the stones?" E o anjo perguntou a Tiago, o que vai fazer com essas pedrinhas? He said, "I'm going to stone Dr. Kellogg." E Tiago White dizia que eu vou apedrejar o Dr. Kellogg. Then the angel asked Dr. Kellogg, "What are you going to do with the stones?" E o anjo perguntou ao Dr. Kellogg, o que vai fazer com as pedrinhas? He was going to stone James White. Eu vou apedrejar Tiago White. Remember, this is a vision. It didn't happen. Isso não aconteceu, isso foi uma visão de Ellen White. But it was to teach them something. Mas essa visão foi dada a fim de ensinar aos dois uma lição. That bitterness in them was dangerous. Que a raiz de amargura no coração é perigosa. It was producing a type of hatred. Porque estava desenvolvendo no coração deles um ódio. That kind of attitude Esse tipo de atitude is a violation of the Ten Commandments. é uma violação dos 10 mandamentos. The one that says, "Thou shalt not kill." Aquele mandamento que diz não matarás. That's what Jesus said in the Sermon on the Mount. É isso que Jesus falou no Sermão da Montanha. But who were these men? Mas quem eram esses homens? These were God's faithful men. Estamos falando dos homens fiéis de Deus. Kellogg was the promoter of health O reform. Kellogg era o promotor da mensagem de He was one of the saúde. world's foremost physicians. Kellogg era um dos médicos mais proeminentes do mundo. 3 United States presidents came to Michigan to be 3 treated by him. presidentes americanos foram até Michigan para se tratar no sanatório He dele. was a great man, Ele era um grande homem, and bitterness destroyed him. mas a amargura destruiu esse grande homem. I don't expect to see him in heaven. E eu não espero vê-lo no céu. James White repented of his bitterness, Tiago White se arrependeu de sua amargura, but it was a hard time. mas foi muito difícil. And while he was struggling with it, E enquanto Tiago White lutava contra esse sentimento, even his marriage to Ellen White began to suffer. mesmo o casamento dele com sua esposa começou a sofrer. You can read some of the letters he wrote to her during that time. Vocês podem ler algumas das cartas que foram escritas e trocadas entre Tiago e Ellen White durante esse período. Probably someone should have burned those letters, Provavelmente essas cartas deveriam ter sido queimadas. but they're not good letters. Não são cartas agradáveis. When someone attacks you Quando alguém lhe ataca and bitterness grows inside of you, e a amargura brota no seu coração, it's not just the attackers that suffer. não são apenas aqueles que são atacados que sofrem, Your family suffers. mas também o atacado sofre e a família sofre. What I'm trying to say to you in my fourth point O que eu quero dizer para vocês com esse 4 ponto is that when people attack you wrongfully, é que quando as pessoas lhe atacam de forma injusta, remember the Sermon on the Mount. lembram-se do Sermão da Montanha. Rejoice in what's coming. Regozijem-se com o que está acontecendo. Love your enemies. Amai aos vossos inimigos. Pray for them. Orai por eles. Can't you understand them? Tentem compreendê-los. Don't you know that if you were trained like they were, you would probably feel the same way? Tenta pensar que se você fosse treinado da mesma forma como eles foram treinados, talvez você estaria fazendo o mesmo. Can't you have sympathy for them? Você não consegue ter simpatia pelo seu irmão? Pray for them. Orai pelo seu irmão. That's what Jesus said. É o que Jesus disse. It will help you develop the right character. Ajudará a desenvolver o caráter certo. I hope that you can see Eu espero que você consiga ver that what I'm saying to you, que aquilo que eu estou lhes dizendo, I'm not just making it up, eu não estou inventando. that it's in the Bible. Está na Bíblia. I teach church history. Eu ensino a história da igreja. What happened to James White and to Dr. O Kellogg que aconteceu com Tiago White e o Dr. Kellogg happened to many of the most faithful men. aconteceu com muitos dos homens Then fiéis. who are you? E quem é você? What will preserve you? O que vai preservar você? What will stop you from going down the road they went O down? que vai lhe ajudar a não seguir o mesmo caminho que alguns seguiram? It's these ideas in the Bible. São esses princípios bíblicos. Look at Matthew 18. Vamos para Mateus 18. Matthew 18 addresses a specific accusation. Mateus 18 fala de uma acusação específica. When someone says that you're a fanatic, Quando alguém lhe acusa de ser fanático, normally, normalmente that's a value judgment.
é um julgamento de valores. It's not something that you prove. Não é necessariamente algo que se prova. It's more like how they feel about you. É o que eles sentem a respeito de Do you você. understand what I'm trying to say? Vocês compreendem o que eu quero dizer? But no one does. Acho que não. Usually when someone says you're a fanatic, Quando alguém lhe acusa de ser fanático, they're not really telling a lie. a pessoa não está necessariamente contando uma mentira. They're not trying to deceive someone. Ela não está necessariamente tentando enganar outrem. They're confused. Ela está confusa. But sometimes people do tell lies. Mas às vezes as pessoas mentem sim. You may be accused of doing something you never did. Você pode ser acusado de fazer algo que você na verdade não fez. We live in a church that has many unconverted people. Nós hoje estamos numa igreja em que há muitas pessoas não convertidas I'm not nela. really talking about the leaders. Não estou falando da liderança. There are many more unconverted people among the common people than among the leaders. Há muitas pessoas não convertidas entre o povo em geral. And those people wouldn't be leaders if they weren't chosen by unconverted other people. E essas pessoas só se tornam líderes se elas forem escolhidas por outras pessoas não convertidas. If you think the problems in the church are the leaders, you're wrong. Se você acha que os problemas da igreja estão nos líderes, vocês estão It's equivocados. the wide-ranging lack of conversion. O problema está com o povo de um modo geral. I forgot my next point. Matthew 18. Yeah, Matthew 18, yeah. So what if someone actually tells a lie about you? Então, Mateus 18, o que nós devemos fazer se alguém conta uma mentira a nosso respeito? You know Matthew 18, Você conhece Mateus 18, verse 15 and 16. versos 15 e 16. I'm not going to read it to you. Eu não vou ler os I'm versículos. just going to tell you about it. Eu vou contar para vocês o que os versículos abordam. If someone tells a lie, Se alguém conta uma mentira, first you do what we read in Matthew 5. primeiro você precisa fazer o que nós lemos em Mateus 5. You rejoice in what's coming. Se regozije, You pray for the person. você ora, You love them as your você enemy. ama a pessoa. That's what you do first. Esse é o primeiro passo. But the second thing you do, Mas o segundo passo, with meekness in your heart, com mansidão no coração, you have a private interview with them. você vai e conversa em particular com a pessoa que fez a acusação. Private, just you and them. Em particular, só você e o acusador. That's hard. Isso é difícil. Very few people do it. Poucas pessoas fazem isso. Most people just begin talking about it. A maioria vai, fala, espalha para os outros. All their family learns about the false accusation. Todos os membros da família ficam sabendo da acusação falsa. Their friends learn about it. E os amigos dessa pessoa que foi acusada ficam sabendo. That's the natural way. Essa é a coisa natural que acontece. That is evil. Isso é mal. It is the work of the devil. Esse é o trabalho de If Satanás. you have done that, Se você faz isso, you have done wrong even to the person that falsely accused you. você fez errado até com a pessoa que lhe acusou falsamente. You have no right to ruin his reputation. Você não tem o direito de manchar a reputação de outra pessoa. If he has lied about you, Se ele mentiu a seu respeito, you should try to arrange a private personal interview você precisa conversar com essa pessoa em particular and meekly try to set things right. e com mansidão tentar resolver o problema. Now, if he knows he lied, Se ele sabe que ele mentiu, he's very ashamed ele vai sentir vergonha. and he might not want to meet with you, Talvez ele não vai querer conversar com você, especially if you seem angry. especialmente se você tiver chateado. So how you ask for the interview is important. Então a forma como você pede para ter a conversa faz muita diferença. He needs to see that you're sad, Ele precisa ver que você está triste com a situação that you want to be restored to e friendship que with você him. quer restaurar o relacionamento. But what if he won't listen to you? Mas vamos supor que ele não quer lhe ouvir. You're not done. Você não está livre ainda. Take 2 or 3 other people. Jesus orienta a levar 2 ou 3 pessoas consigo. It doesn't tell you how to choose them.
Jesus não fala como escolher essas pessoas. But I want to give you some ideas. Mas eu quero lhes dar algumas ideias. Don't choose someone who has bitterness in his heart. Não escolha uma pessoa que já tem amargura no coração. Don't choose people who think just like you. Não escolha uma pessoa que pensa igual você. If you're a vegan, Se você é um vegano, maybe choose people who aren't. talvez é melhor escolher uma pessoa que não seja vegana. Choose people who are humble and honest. Mas escolha uma pessoa que é humilde e honesta. People that he will not perceive as being on your side. Uma pessoa que a pessoa que vai ser abordada não vai sentir que essa que está sendo escolhida está do seu lado. And take 2 or 3 and try to meet with him again. Então leva 2 ou 3 dessas pessoas para tentar conversar em particular novamente. This is the 5th point. Esse é o 5º ponto. Practice Matthew 18. Pratique Mateus 18. Don't skip it. Não pule esse passo. Don't tell rumors. Não fale boatos. Don't blacken reputation. Não manche a reputação de outrem. But give those poor persons an opportunity to change. Conceda essas pessoas a oportunidade de mudarem. Do you remember Aaron? Vocês lembram de Arão? I mean, of course you do. É claro que vocês lembram I'm de Arão. reading, the story where the golden calf was made. Vocês lembram da história do bezerro de ouro? That was a low point for Aaron. Aquela situação foi o poço da experiência de Arão. Not only did he make the golden calf, Ele não somente construiu o bezerro de ouro, not only did he lead out in honoring it, ele não somente liderou o culto ao bezerro de ouro, but when Moses confronted him, mas quando Moisés o confrontou, Aaron told a ridiculous lie. Arão contou uma mentira ridícula. He said he just put the gold in the fire. Arão disse para Moisés: eu simplesmente joguei o ouro no fogo And it came out as a calf. e apareceu um bezerro. It was a lie. Foi uma mentira. If Aaron had been the conference president of Brazil, Se Arão fosse o presidente da divisão sul-americana, this would be the small group that would have heard about it first. talvez esse seria o grupo pequeno que iria ficar sabendo desse boato primeiro. We would all be horrified. E todos ficariam horrorizados. We would think he needs to be fired. E nós iríamos dizer que ele precisa ser demitido. Maybe God will strike him down. E talvez Deus precisa o castigar. That's terrible. Mas isso é terrível. But what did God do? Mas o que Deus fez? He rebuked him. Deus repreendeu Arão, He chastised him. castigou Arão. He even had to drink some water that had gold in it. Excuse He me. had to drink some water that had gold in it. Ele precisou tomar água que estava misturada com ouro. So he was punished, Então ele foi castigado. and he remained in his position as high priest. Mas ele continuou no seu cargo de sumo sacerdote. Sometime later, E um tempo depois, I don't remember if it's months or years, eu não sei se foram meses ou anos depois, but the story is in Numbers 16. mas a história se encontra em Números capítulo It's the 16. story of Korah, Dathan, and É a Abiram. história de Coré, Datã e Abirão. Another rebellion. Outra rebelião surgiu. This time Aaron wasn't part of it. E dessa vez Arão não estava liderando a rebelião. God opened the ground Deus abriu o chão and swallowed the independent e ministry. engoliu esse ministério independente. Right? Não é verdade? Just remember that. Lembrem-se disso. Moses thought that would solve the problem, Moisés achou que o problema estava resolvido, but it didn't, mas não resolveu. because they really weren't the problem. Porque esses 3 que foram consumidos não eram, na verdade, o The problema. problem was that the whole church was O unconverted. problema era que a igreja inteira estava não convertida. So the next morning, Então, no próximo dia, when everyone gets up out of bed, quando todos se levantaram, they talk about stoning Moses and Aaron. começaram a falar sobre a possibilidade de apedrejar Moisés e Arão.
That showed it wasn't just the leaders. Isso revelou que o problema não era apenas os 3 líderes, It was everybody. mas o problema era geral. And that's when God appeared in the door of the tabernacle. Foi nesse momento que Deus apareceu na porta do tabernáculo. A plague began to kill people in the camp. E uma praga começou a atingir as pessoas no arraial. That plague was peculiar in the way it made progress. E essa praga foi peculiar em sua forma de agir, It started on the edge of the camp, porque ela começou na beira do arraial almost like a moving line of death. e ela começou gradualmente a se espalhar. When the line would get to you, you would die. E quando ela chegava até você, você morria. Aaron took a censer, Arão pegou o censor and he ran into the group of people that wanted to kill him. e ele incensário e correu até aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo. Remember, this is the same Aaron that lied about the golden calf. O mesmo Arão que havia mentido acerca do bezerro de ouro, Because he was afraid of the people. porque ele estava com medo do povo. But now he's very courageous. Mas agora Arão demonstra coragem. Even to save the people that want to kill him. Coragem de querer salvar aqueles que queriam o apedrejar. And he ran to where the line of death was. E ele foi até o lugar onde a praga estava atingindo o povo. And he stood between the living and the dead. E ele ficou entre os vivos e os mortos. Would you let Aaron do that? Você permitiria Arão fazer isso? Would you let him change? Você permitiria Arão mudar? Would you believe that the same man who made the golden calf Você é capaz de acreditar que o mesmo homem que construiu o bezerro de ouro could become this kind of hero? poderia se tornar um herói como esse? You should think like that. Você deveria pensar assim. When we tell rumors about people who make mistakes, Quando nós falamos mal de pessoas que cometem erros, we make it difficult for Aarons to change. nós tornamos difícil a conversão de pessoas como Arão. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu quero dizer? The sixth point. Ponto número 6. Turn to Romans chapter 12. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. Romans chapter 12 and verse 14. Capítulo 12 de Romanos, versículo 14. Romans chapter 12 Romanos capítulo 12, and verse 14. verso 14. Bless them that persecute you, bless and curse not. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. That sounds like Matthew 5, doesn't it? Não parece com o que nós lemos em Mateus 5? And verse 16, Verso 16 diz assim: be of the same mind one toward another. Sede unânimes entre vós, Mind not high things, não ambicioneis coisas altas, but condescend to men of low estate. mas acomodai-vos aos humildes. Be not wise in your own conceits. Não sejais sábios em vós mesmos. There are many true applications you can make of this principle, Existem muitas aplicações que nós poderíamos fazer desse princípio. but I want to give you just one. E eu queria compartilhar apenas um. When you do personal evangelism Quando você faz evangelismo and you bring people into the e church, você traz as pessoas para a igreja, those are the easiest people for you to teach. essas são as pessoas mais fáceis de ensinar. If you want to promote what we call present truth, Se você quer promover aquilo que nós chamamos verdade presente, those are the easy ones to teach it to. as pessoas que acabaram de entrar na igreja são as mais receptíveis a essas verdades. There are other people that came into the church some other way. Mas existem outras pessoas que vieram à igreja de outra forma They look up to someone, e elas já admiram outros. probably the person that brought them into the church. Provavelmente elas são mais receptíveis às pessoas que as trouxeram para a igreja. The people that you're responsible for As pessoas pelas quais você é responsável, are especially this class of people that you're trying to reach. estou falando especialmente das pessoas às quais você está querendo alcançar. When Jesus comes back Quando Jesus voltar and you stand before his judgment e throne, você estiver diante do trono dele,
We don't know all the questions he might ask us, Nós não sabemos exatamente todas as perguntas que ele vai dirigir a nós, but we know one of them. mas sabemos que ele vai fazer uma pergunta a todos nós. He's going to ask, "Where is your flock? Ele vai perguntar: cadê o seu rebanho? Your beautiful flock?" O seu lindo rebanho. That is, where are the people that I made you responsible for? Ou seja, onde estão as pessoas as quais eu pus sob sua liderança? Parents, that's your children. Pais são os seus filhos. Adults, those are your neighbors. Adultos são os seus vizinhos. Satan is afraid of the influence you can have on these people. Satanás tem medo da influência que você é capaz de exercer sobre essas pessoas. So he tries to set your sight on someone else's flock. Então ele tenta direcionar a sua atenção para o rebanho de outra pessoa. And as you look at their flock, E ao olhar para outro rebanho, maybe one of the really large or one of the very important shepherds, talvez o rebanho de um dos pastores mais importantes, you see he's not feeding his flock very você well. começa a perceber que ele não está alimentando bem o seu rebanho, He doesn't really care for them. porque he doesn't what? He doesn't really care about them. Porque ele realmente não se importa com o seu rebanho. You want to take care of his sheep, Então você se sente na responsabilidade de cuidar das ovelhas dele, but he won't even let you get near them. mas ele não permite que você se aproxime dessas You're ovelhas. very angry at that shepherd. E você fica irado com aquele pastor. Satan is very successful Satanás é muito bem sucedido, because something right here is happening. porque algo sob a sua administração acontece também. You're not really caring about your sheep. Você não está preocupado com a sua própria, You're not seu really- próprio rebanho. You're not really feeding them. Você não está alimentando as suas próprias You ovelhas. don't even notice when they wander away. E você nem se dá conta que elas se afastam de Deus. I mean, your children might still live in your house, E os seus filhos podem continuar vivendo no seu lar, but they've wandered away. mas os seus filhos já estão longe. And when Jesus asks, "Where is your E flock?" quando Jesus perguntar onde está o seu rebanho, You're not going to say, "I couldn't even get access to them." Senhor, eu nem tive acesso ao rebanho. We will be very ashamed Nós vamos sentir vergonha, if we haven't taken care of our own flock. porque nós talvez não cuidamos do nosso rebanho Do you mesmo. understand what I'm trying to say? Vocês entendem o que eu quero dizer? Are you still in Romans 12? Vocês ainda estão em Romanos 12? Romans chapter 12 and verse 17. Verso 17. Recompense no man evil for evil. A ninguém torneis mal por mal. Provide things honest in the sight of all men. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. If it be possible, as much as lies in you, Se for possível, quanto estiver em vós, live peaceably with all men. tende paz com todos os homens. I love that verse Eu amo esse versículo, because it sets a limit. porque estabelece um limite. I should try to live at peace with everybody. Eu deveria procurar viver em paz com todos. I'm not going to live at peace with everybody Mas eu não vou conseguir viver em paz com todos. because that requires both of us to cooperate. Porque isso requeriria que ambos os lados cooperassem. But I should make sure on my part Mas eu deveria assegurar que, pelo menos da minha parte, that I am not, I'm looking for a word like to irritate or aggravate, that means to increase the problem. I'm not causing irritation. que eu não esteja sendo causador da irritação. I want to make sure that I am not trying to get back at someone who treats me badly. Eu quero assegurar que o problema não é que eu estou querendo me vingar daquele que maltratou. I shouldn't avenge myself. Eu não devo ser aquele que quer me vingar. What God says O que Deus diz is that He will punish evil. é que Ele vai punir o mal. He says, "I will do it thoroughly." E Ele diz que Ele fará isso completamente. So you don't have to do it at all. Então você não precisa se preocupar com a vingança. You can just make peace even with the evil people. Você pode fazer paz até mesmo com os que lhe desejam mal. Blessed are the peacemakers, Bem-aventurados for they pacificadores, shall be called the children of God. pois estes serão chamados filhos de Deus. And that sixth point Este é o sexto ponto. is try to be a peacemaker. Busca ser um pacificador. Let it be apparent that you're the one who wants to bring harmony. Deixa claro que você está buscando paz. Don't let it appear that you're just
that when they disfellowship you, you're kind of pleased to finally be relieved of your responsibilities. Não transmita a ideia de que você fique feliz quando você é excluído. The last point, Último ponto. which is not the last point in my sermon. Não é o último ponto do sermão, mas é o último dos 7 pontos. I have part 1 and part 2, Eu tenho sermão número 1 e sermão número 2. but I wanted to make sure I had time for part 2. Mas eu quero ter certeza que eu vou ter tempo para o segundo sermão. And now I know I do. E agora eu sei que eu tenho. Look at Hebrews chapter 13. Hebreus capítulo 13, Hebrews chapter 13 and verse 7. versículo 7 de Hebreus 13. Hebrews 13 verse 7 says, Verso 7 de Hebreus 13 diz: "Remember them which have the rule over you." Lembrai-vos dos vossos pastores. Let me just talk to my translator. Does it sound the same in Portuguese? It says, Rule. remember your pastors. So the Portuguese is a paraphrase O português está parafraseando, because the word for pastor in Greek porque a palavra para pastor no grego, is overseer. na verdade, é a palavra administrador, ou aquele que é presbítero, que lidera. At least in this verse, Pelo menos neste verso, it means the one who's responsible for you. a palavra grega que é traduzida pastores, na verdade está falando da pessoa que se responsabiliza por você. It's a very different word than the word pastor in the book of Peter. É diferente da palavra que é traduzida pastor em 1 Pedro capítulo 5. That word means like a shepherd. Aquela palavra, na verdade, significa pastor no grego original. So it's the same person, but this one shows that he's responsible. Então nós estamos falando essencialmente da mesma pessoa, mas aqui a conotação da palavra original é aquele que é responsável por pessoas. So remember them which have the rule over you, Então, diz aqui: lembrai-vos dos vossos pastores ou dos vossos líderes, who have spoken unto you the word of God, que vos falaram a palavra de Deus, whose faith follow, a fé dos quais imitai, considering the end of their conversation. atentando para a sua maneira de viver. It doesn't say to do everything they do. Não diz que o rebanho precisa fazer tudo o que eles fazem, But it says, be looking for the good. mas diz que nós devemos procurar o bem. When it comes to your pastors, Ao falar dos nossos pastores, if you're looking, se nós estamos olhando, you probably can find some good. certamente nós vamos encontrar alguma coisa de bom. They've given their life to promote the three angels' messages. Eles deram suas vidas para promoverem as 3 mensagens They angélicas. could have gone another route. Eles poderiam ter escolhido outra profissão. They have to deal with the hard things in the church. Eles precisam lidar com os problemas da igreja. Stubborn people, Pessoas teimosas, people that are drinking, pessoas que bebem, divorces, divórcios, immorality. imoralidade. It's a hard job. Não é um trabalho fácil. And they're responsible for the people who are interested in the truth. E eles são responsáveis por aqueles que estão interessados na verdade. So if you're looking, you probably can find some good. Então, se você procurar, você vai encontrar boas qualidades nos pastores. Look at verse 17. Vejam o versículo 17. Obey them that have the rule over you. Obedecei a vossos pastores. Is it again, obey the pastors? And submit yourselves, E sujeitai-vos a eles, for they watch for your souls, porque velam por vossas as almas, they that must give account, como aqueles que hão de dar conta that delas, they may do it with joy, para que o façam com alegria and not with grief, e não gemendo, for that is unprofitable for you. porque isso não vos seria útil. These verses indicate that I should appreciate my pastor. Esses versos transmitem a ideia de que nós devemos apreciar os nossos pastores. I should value his counsel Devemos valorizar os seus conselhos, because I am part of his flock. porque eu faço parte de seu rebanho. When Jesus comes back, Quando Jesus regressar, he's going to ask the pastor, ele vai pedir o pastor: where is your flock? onde está o seu rebanho? He's going to be asking, where are you?
E ele então vai estar perguntando a respeito de você. We should be glad that at least someone is watching out for us. Nós devemos ficar felizes que alguém se responsabiliza por nós, Even if it seems like they don't know how to do it. mesmo quando parece que eles não sabem o que fazem. It's kind of like you raising children. É igual você criando filhos. Your children needed you. Os seus filhos precisam de você. They needed you very much. Eles têm necessidade de vocês, muita necessidade. Even though you made big mistakes in raising Mesmo them. que vocês tomaram decisões erradas, grandes decisões erradas ao criar os filhos. You made some, right? Vocês cometeram erros, não cometeram? Look at 1 Thessalonians 5. Vamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5. This verse shows us something about King David. Esse versículo nos fala algo acerca do rei Davi. You remember King David, Vocês lembram do rei Davi? but I mean before he was king. Antes dele ser rei, falando do jovem Davi, When he was running away from Saul, quando ele estava fugindo de Saul, and he had a chance to kill Saul. ele teve a oportunidade de matar a Saul. David was the good boy. Davi foi o bonzinho. He was the one filled with God's Spirit. Ele estava cheio do Espírito Santo. Saul was the evil ruler. Saul era o líder mau. Sometimes he was even led by a devil. Às vezes Saul estava possesso de um demônio. Not all the time, Nem sempre. but when his temper was raised, Mas quando ele estava irado e perdia a sua paciência, he was especially led by demons. ele estava especialmente sendo tomado por demônios. And the good guy had a chance to kill the bad guy. E o jovem bonzinho teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. If it had been a movie, he would have done it. E se fosse um filme, provavelmente ele teria feito isso. But the Bible isn't a movie. Mas a Bíblia não é um filme. And what David said E o que Davi fala, is, I will not raise my hand against the Lord's anointed. Davi disse: eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. He wasn't showing respect for the person. Ele não estava demonstrando respeito pela pessoa, He was showing respect for the position. ele estava demonstrando respeito pela posição. And that was even in his own interest. E isso era para o próprio bem do Davi. Because God has a way of turning things around. Porque Deus tem uma forma de mudar o quadro. And David, who was the man who was on the run, Uma vez, Davi também estava fugindo. in just a few months was going to be the king of the same nation. E em breve ele seria o rei da mesma nação. He was going to have the same position. E Davi um dia ia ocupar o mesmo cargo. Imagine that he had showed disrespect for the position. Vamos supor que Davi tivesse demonstrado uma falta de respeito pelo cargo de Saul. Imagine he had treated it as if it was not of any value. Vamos imaginar que Davi tivesse tratado o cargo de Saul como se não tivesse valor. Do you see how that would have worked out when he was king himself? Vocês conseguem ver quais consequências teria trazido sobre ele quando ele assumiu o cargo de rei? What would people say? O que as pessoas iam dizer? He didn't respect the king. Ele não respeitou Saul, I don't respect the king. eu não vou respeitar Davi. In section 2, in the section 2 of my sermon, Na segunda parte do meu sermão, I'm going to show you God's plan, eu quero lhes mostrar o plano de Deus. that he is going to turn things around, Que Deus vai reverter todos os quadros. that he's going to put David in charge, Deus vai colocar Davi no comando. that he's going to remove Saul. Davi vai remover o Saul. But I'm very afraid Mas eu tenho medo that many people are not really David. que muitas pessoas não são Davis. They're more like the people that were around David, São mais como as pessoas que estavam ao redor de Davi. that once said, kill him. Igual aquele que falou para Davi: mata ele, Davi. They can never be put in the position of king. Essas pessoas jamais poderiam ocupar o cargo de rei. They don't have enough respect for order and structure. Porque esse tipo de pessoa não tem respeito pela ordem e a estrutura. Are you in 1 Thessalonians 5? Vocês encontraram primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, Look at verse 12 and 13. versos 12 e 13. And we beseech you, brethren, E rogamo-vos, irmãos, to know them which labor among you, que reconheçais os que trabalham entre vós and are over you in the Lord. e que presidem sobre vós no Senhor. Does it sound the same, over you in the Lord?
It's preside over you. Good. Okay. And admonish you. E vos admoestam. So that would be your pastors and conference administrators. Estamos falando aqui, irmãos, em termos contemporâneos, de pastores e líderes de associação. You should know who they are. Vocês sabem quem são. Your pastors and Bible workers. São os pastores, são os líderes. Verse 13. Verso 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake. E os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. And be at peace among yourselves. Tende paz entre vós. Paul doesn't say evaluate them. Paulo não diz julgue-os To esteem the ones who are doing the very best. e tenham consideração somente por aqueles que fazem bem o seu trabalho. He says esteem them because they're working. Paulo diz: reconheçais porque eles estão trabalhando entre vós. And then he uses this word love. E aí ele usa essa palavra amor no verso 13. That's the relationship I should have with my pastor. Esse tipo de relacionamento eu preciso ter com o meu pastor. Even if he doesn't think that way about me. Mesmo se ele não tem o mesmo sentimento para comigo. It's what the Bible says. Porque é o que a Bíblia orienta. Esteem them very highly in love. Diz que nós devemos ter em grande estima e amor os nossos pastores. Because of their work. Por causa de sua obra. So my last point of the 7. Então, o meu último ponto dos 7. Even when you're being accused of being a fanatic. Mesmo quando você é acusado de ser fanático. Esteem the workers very highly in love. Tenha em grande estima os obreiros de Deus. Even because they're working. Porque estão trabalhando. Even if they don't understand your work at all. Mesmo se eles não reconhecem o seu trabalho. When we practice these 7 points, Quando nós praticamos esses 7 pontos, it will remove much of the friction between us and God's workers. isso removerá muita fricção que existe entre nós e os líderes de Deus. Let me review them with you briefly. Vamos recapitular os 7 pontos? The first point, O primeiro ponto, we should be satisfied to be treated poorly. devemos nos contentar quando somos maltratados. We are the disciple, Somos os discípulos. and Jesus was rejected. Jesus foi rejeitado. He was despised. Ele foi desprezado. We should be satisfied to be treated like Nós that. devemos nos contentar se formos tratados assim. The second point, O segundo ponto. we should prevent bitterness from growing. Precisamos fazer com que a amargura não cresça em nosso coração. By thinking about what Jesus went through at the cross. Contemplando o que Jesus enfrentou com a cruz. That third point, E o terceiro ponto, when we are accused of being a fanatic, quando somos acusados de ser fanáticos, we should consider that it might be true. devemos considerar a possibilidade de isso ser uma verdade. Of course, no fanatic thinks he's a fanatic. Nenhum fanático acredita que é fanático. So we need to carefully examine ourselves. Então nós precisamos cuidadosamente examinar o nosso coração. Have we thoroughly studied the subject? Temos estudado bem o assunto? Or have we just read someone's pre-prepared study? Ou será que nós temos apenas lido aquilo que outra pessoa estudou? Are we going beyond what God says? Estamos indo além daquilo que Deus fala? The fourth point Quarto ponto is from the Sermon on the Mount. vem do Sermão da Montanha. When they persecute you and lie about you, Quando vos perseguem e falam mentira acerca de vós, love them, amai-os, pray for them, orai por eles be glad about what's coming. e se regozije pelo que está acontecendo. The fifth point, O quinto ponto, if they only make a value judgment about you, se eles apenas fazem uma acusação dos seus valores, just forget about it. esquece. But if they really do you wrong, Mas se realmente te prejudicam they sin against you, e estão pecando contra ti they tell a lie, for example, e falam uma mentira, por exemplo, now you have a beautiful opportunity agora você tem uma excelente oportunidade and a e responsibility. responsabilidade Practice Matthew de 18. praticar Mateus 18. Make sure it's a private interview Vai e fale em particular. and don't tell other E people não about the fala do injury, ocorrido para outras pessoas. so that when you meet with them, Para que quando você possa falar com essa you can pessoa, honestly say,
Você pode dizer I honestamente: came to you first. eu vim até você primeiro. I haven't told anyone. Eu não falei com ninguém. Not even my family have heard about this Nem incident. com a minha família eu falei. I really want to be harmonizing with Eu you. preciso me harmonizar com você. That sixth point, O sexto ponto: make sure that on your part that you're a peacemaker. faça tudo para ser um pacificador da sua parte. If you can't be at peace, Se você não consegue ter paz, at least make sure that everyone could see that you tried. assegura-se que pelo menos você fez tudo o que estava em seu alcance. Don't be the one who's satisfied to be separated. Não se contenta em estar separado. And the last point, E o último ponto, o sétimo: appreciate those who are working. tenha em grande estima aqueles que trabalham entre vós. We love to be appreciated. Nós gostamos de ser apreciados. And appreciation is often reciprocal. A apreciação é recíproca. You said it? I tried. Okay. Let me start over. Deixa eu falar de novo. Appreciation often leads people to appreciate you. A apreciação desperta apreciação nos outros. So when the pastor feels like you don't appreciate him, Se o pastor sente que ele não é you apreciado, know how he feels about you? sabe como que ele vai se sentir sobre você? Almost wishes you'd go to another church. Ele vai querer que você vá para outra igreja. But if you talk and act as if you appreciate his Mas se work, você fale de forma a mostrar que você tem apreciação por if you ele, tell his other members that you're so thankful that he's visiting e se você families, fala para os outros membros que você é feliz porque pelo menos ele visita o rebanho, if you compliment the good points in his se sermon, você for capaz de complementar ou elogiar os pontos positivos de if seu you tell him sermão, to his face, I appreciate e se you, você puder falar para ele que você aprecia ele, it'd be very hard for him to think of you as an enemy. vai ser difícil dele olhar para você como inimigo. We all are all hungry Todos for nós appreciation. temos sede pela apreciação. Can you handle part 2, 25 more minutes? Vocês são capazes de suportar parte número 2 do sermão, mais 25 minutos? What is God going to do? O que Deus vai fazer? Look at Isaiah chapter 1. Vamos abrir em Isaías capítulo 1. When I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos de idade, I heard a sermon on this chapter. eu ouvi um sermão baseado nesse capítulo, Isaías 1. It really only used one verse in the chapter. E na verdade o sermão se fundamentou em apenas um versículo desse capítulo. It was verse 21. Verso 21, How is the faithful city become a harlot? que diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, It was full of judgment. ela que estava cheia da retidão. Righteousness lodged in it. A justiça habitava nela, But now, murderers. mas agora homicidas. The man who was preaching, O homem que estava pregando o sermão he said this was like the Seventh-day Adventist Church. disse: esse versículo descreve a igreja adventista do sétimo It dia. had been very beautiful in the 1800s. Ela era linda no século XIX, But now it was becoming like a harlot mas church. hoje ela é uma prostituta. The faithful city becomes a harlot. A cidade fiel se fez prostituta. Since that time, I learned a lot more about church history. Desde aquele dia que eu ouvi esse sermão, eu aprendi muito sobre a história da igreja. I don't think he knew enough about the 1800s. Eu não preciso falar muito sobre o século XIX. The problems we have today, Os problemas que nós temos hoje they existed then. são os mesmos problemas que existiram no século XIX. Lots of the same problems. Muitos dos mesmos problemas. But now I wish he had gone further with the chapter. Como eu almejava que ele tivesse, não, como que eu almejo que ele teria ido mais avante no capítulo 1 de Isaías. You know Jesus is in heaven, Vocês sabem que Jesus está and no céu. he's sitting there like someone who refines silver. E ele está lá no céu como um refinador de prata. He's trying to take the dross out of the church. Ele está tentando purificar a igreja de tudo que é impuro. He says he's taking the dross out of the Levites. Ele está purificando os levitas de todo dross. Alguém me ajuda? Dross, that's the impurities. São as impurezas. That is, he's trying to remove the impurities from the part of the church that is sharing the gospel. Ele está trabalhando para remover as impurezas que estão na igreja que
precisa pregar o evangelho. But that's not happening in verse 22. Mas o verso It's 22 backwards. não descreve isso. Your silver is become dross. Diz assim: a tua prata tornou-se em escórias, Your wine is mixed with water. e o teu vinho se misturou com água. It's like the church is getting worse and worse. Parece que a igreja só está piorando. Instead of impurities being removed, impurities are coming in. Em vez das escórias sendo removidas, parece que a prata está se tornando em escórias. Verse 23. E o verso 23 ainda diz: Your princes are rebellious. os And teus príncipes são rebeldes they're similar to e thieves. companheiros de ladrões. Everyone loves gifts. Cada um deles ama as peitas They follow after rewards. e anda atrás das recompensas. They judge not the fatherless. Não fazem justiça ao órfão, Neither does the cause of the widow come to them. e não chega perante eles a causa da viúva. It's like the church goes from good to worse to worse. É como se a igreja fosse de bem para pior ainda. It's a terrible story. É uma história terrível. But it doesn't end in verse Mas 23. o capítulo não termina com o verso 23. Verse 24. Verso 24 diz: Therefore says the Lord, portanto diz o Senhor, the Lord of o hosts, Senhor dos the exércitos, mighty one of o Israel. forte de Israel: I will ease me of mine adversaries. tomarei satisfações dos meus adversários I will avenge me of mine enemies. e vingar-me-ei dos meus inimigos. When I first read this, Quando eu li pela primeira vez, I felt like I could anticipate the next verse. parecia que eu já sabia o que ia estar escrito no verso seguinte. God is angry at the harlot church. Deus está irado com a igreja prostituta. He's going to destroy her. E ele vai destruir essa igreja. But that's not what happens. Mas não é isso que ocorre. When God gets angry, Quando Deus se ira, verse 25, verso 25 diz: I will turn my hand upon you. e voltarei contra ti a minha mão I will purely purge away your e dross. purificarei inteiramente as tuas I will escórias take away all your tin. e tirar-te-ei toda a impureza. Do you understand? Vocês compreenderam? When God gets angry, Quando Deus se ira, He rises up and fixes the problem. ele se levanta e corrige o problema. Verse 26. Verso 26. I will restore your judges as at the first, E te restituirei os teus juízes como foram dantes, and your counselors as at the beginning. e os teus conselheiros como antigamente. Afterward you shall be called the city of E righteousness, então chamarão cidade de justiça, cidade fiel. the faithful city. Cidade fiel. It's an amazing passage. É uma passagem surpreendente. The city starts out faithful. A cidade começa como uma cidade fiel. It falls into apostasy. Ela entra em apostasia. And so what happens? E o que acontece? Does God reject it? Deus a rejeita. Everyone who preaches separation would have to stop right there. Todos que pregam a separação teriam que parar justamente ali naquele verso. But what happens in the chapter? Mas no capítulo, o que acontece? God's anger rises Deus se ira and he takes the impurities out of the church. e ele remove as impurezas da igreja. He takes the leaders who were not pure and replaces them with pure Ele leaders. substitui os líderes errantes com líderes fiéis. He doesn't have to remove them all. Ele não faz isso por completo. Those that are like Aaron, he can just change. Alguns, como por exemplo, ele não faz isso com todos. Alguns, como Arão, ele transforma. But other ones are going to be replaced. Mas outros serão substituídos. And who will God use to replace them? E quem Deus usará para substituir esses líderes? It won't be bitter people. Não vai ser pessoas amargas. It won't be disrespectful people. Não vai ser pessoas It'll be desrespeitosas. people who pray and love their enemies. Serão pessoas que oram e amam seus inimigos. Ones who care for the flock that is under them. Aquelas pessoas que são fiéis em cuidar do pequeno rebanho que está sob sua liderança. Look at Jeremiah 23. Abramos em Jeremias 23. Jeremiah 23, we'll start in the very beginning. Capítulo 23 de Jeremias, começando com o início do capítulo.
Woe unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, Ai saith the dos Lord. pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu pasto, diz o Senhor. Verse 2. Verso 2. Therefore thus saith the Lord God of Israel against the pastors Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores that feed my people. que apacentam o meu povo. You have scattered my flock. Vós dispersastes as minhas You have ovelhas driven them away. e as afugentastes e não as visitastes. You have not visited them. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, Behold, I will visit upon you the evil of your doing, saith the Lord. diz o Senhor. Now you might think, this doesn't sound right. Talvez você vai pensar, isso não faz sentido. God tells us to love them. Deus nos chama para amá-los, He tells us to appreciate them. Deus nos pede para considerá-los He tells us to appreciate e them. tê-los como grande estima, And then he says he's going to punish them. mas ao mesmo tempo ele fala que ele vai castigá-los? Yes, Sim, we are not the judge. nós não somos os juízes. Vengeance isn't ours. A vingança não nos pertence. When we have a vengeful spirit, Quando nós temos um espírito vingativo, it destroys us. esse espírito nos So God destrói. never gives that work to us. Deus não nos dá essa obra. He has a different work for us. Ele tem uma obra diferente para nós. Notice who scatters the people in verse 2. Notem quem é que dispersa as ovelhas no verso 2. It's the unfaithful pastors. São os pastores infiéis. But look who scatters them in verse 3. Mas veja quem vai as dispersar no verso 3. And I will gather the remnant of my flock E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, out of all countries where I have driven them, de todas as terras para onde as tiver afoguentado, and I will bring them again to their folds, e as farei voltar aos seus apriscos, and they shall be fruitful and e increase. frutificarão e se multiplicarão. Who scatters them in verse 3? Quem, segundo o verso 3, havia as dispersado? God does. Deus. It's the false shepherds in verse 2, Segundo o verso 2, eram os falsos pastores que haviam feito esse trabalho. but it's God in verse 3. Mas no verso 3 descreve como se fosse Deus. God has allowed many people to be driven out of the church Deus permitiu que muitas pessoas fossem dispersas, because the church has so many problems porque a igreja está cheia de problemas. that if they're in the church, E muitas pessoas, se tivessem na their own igreja, characters would be destroyed. o seu próprio caráter teria sido destruído. So he has allowed them to be scattered. Então Deus permitiu que algumas pessoas saíssem da igreja. When will it be a safe time for them to come back E in? quando será um tempo seguro para recolher, ou reunir, ou restaurar essas ovelhas? Look at the next verse. Vejam o próximo verso, verso 4. And I will set up shepherds over them, E levantarei sobre elas pastores, which will feed them. que as apacentem. God is going to do for the church what he promised in Isaiah 1. Deus fará pela igreja aquilo que foi prometido em Isaías 1. He's going to give us true pastors. Deus vai dar pastores para a igreja, que apacentem, pastores verdadeiros. Verse 4 continues, E o verso 4 continua. and they shall fear no more, E nunca mais temerão, nor be dismayed. nem se assombrarão, Neither shall they be lacking, saith the e Lord. nenhuma delas faltará, diz o Senhor. What is God's plan? Qual é o plano de Deus? He is going to replace the shepherds. Deus vai substituir os pastores. He's not going to replace Aaron, Ele não vai substituir Arão, but he will replace Hophni and Phinehas. mas ele vai substituir aqueles que são igual Ofni e Finéias. In other words, he's going to replace the ones that he can't change. Ou seja, ele vai substituir aqueles pastores que não mudam. And where will he find someone to replace them? E onde é que ele vai encontrar pessoas para substituir esses pastores? That's you. Seria vocês. Maybe, Talvez, depending dependendo on what happens to your heart. do seu coração.
If you're caring for your little flock, Se você está cuidando fielmente do seu rebanho, He'll give you a larger flock. Deus poderá um dia lhe dar um rebanho maior. If you don't care for your little flock, Mas se você não cuida bem do seu rebanho He's pequeno, not going to give you a larger one. Ele não vai lhe dar um rebanho maior. If you allow bitterness to grow, Se você permite que a amargura cresça no seu coração, He can't even take you to heaven. Ele não pode nem sequer te levar para o céu. There's no bitterness there, Porque no céu não haverá amargura, unless you repent of the a não ser bitterness. que você se arrepende dessa amargura. Then He can pull it out. E para que Ele possa arrancar essa amargura do seu coração. He can do for you what He did for Aaron. Para que Ele possa fazer por você o que Ele fez por Arão. Children, Filhos, let Him do that with your parents. permita que Deus faça essa obra no coração dos seus pais. Believe that they can be different people. Crê que os seus pais são capazes de ser pessoas diferentes. Parents, Pais, believe this about your pastors, acredite que isso possa acontecer com os that pastores. they can be different people. Que eles são capazes de mudar. And God can finish the work that He started. E assim Deus poderá terminar a obra que Ele começou. Amen. Amém. Let's kneel for prayer. Vamos nos ajoelhar e orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I'm thankful to You obrigado, Senhor, that You have a plan, porque o Senhor tem um plano. that even when a faithful city becomes a harlot, Mesmo quando uma cidade fiel se torna uma prostituta, that it can again be a faithful city. ela ainda pode ser restaurada a uma cidade fiel. Please accomplish Your will. Pedimos que o Senhor possa realizar a sua vontade Save us from bitterness. e nos salve da amargura Teach us how to cooperate with our pastors. e nos ensine a cooperar com os nossos pastores. I ask in the name of Eu Jesus. peço em nome de Jesus. Amen. Amém.